Fala pessoal, belezinha? Já imaginou você estar morando em uma cidade linda e tranquila, mas de repente a história muda e aquela cidade que era linda se torna um verdadeiro filme de terror? Simplesmente a cidade começa a pegar fogo, mas o curioso é que o incêndio começou debaixo da terra. Tá curioso para saber mais dessa história, né? Então calma aí que eu já vou te contar. Mas antes, já deixa aquele like para ajudar na divulgação do canal, se inscreve se não for inscrito e compartilha com os amigos para eles também conhecer essa história. Sem mais enrolação, eu sou o Léo, esse é o canal Curioso, onde trazemos vídeos novos toda semana para você. Roda a vinheta! Poucas coisas podem ser mais assustadoras do que uma cidade abandonada. E muitas obras de ficção se valem dessa ideia para tentar aterrorizar o público. Este sempre foi um dos pilares da franquia Silent Hill, mas o que nem todos sabem é que no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, existe um lugar chamado Centralia e que, devido a alguns acontecimentos, costuma ser associado com os jogos da Konami. Fundada em 1841, a cidade foi uma das muitos Bostons surgidas no noroeste do estado. Quando foi descoberto que a região contava com inúmeras minas de antracite, uma das mais puras formas do carvão. 24 anos depois, Centralia já contava com 5 destas minas, inclusive com uma ferrovia passando por lá para transportar a produção. Mas, como normalmente acontecia naquela época, a oferta de muito dinheiro atraía a atenção das pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para enriquecer. Entre elas estava uma sociedade secreta conhecida como Molly Maguires, nascido na Irlanda. O grupo tinha como objetivo melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores e aumentar seus salários. O problema é que eles usavam a violência para isso. Em 1868, emboscaram e mataram o fundador da cidade, Alexander Hay. Alguns disseram que a partir daí o futuro de Centralia foi traçado, mas, de acordo com uma lenda local, o fim da cidade começou mesmo no ano seguinte. Certo dia, o padre católico Daniel Ignatius foi assaltado por 3 membros da Molly Maguires e, indignado por aquilo ter acontecido no local que ele havia escolhido para morar, teria jogado uma praga sobre a cidade. Segundo ele, chegaria o dia em que a igreja de Santo Ignácio seria a única estrutura que restaria no povoado. Mas tenha um sacerdote proferido tais palavras ou não, a verdade é que a Molly Maguires só desapareceu cerca de uma década depois, quando vários integrantes da gangue foram presos e enforcados em Bloomsburg. Passado algumas décadas, a cidade já estava bem estruturada e era comum colocar fogo no lixo que se amontoava no terreiro sanitário. Até que em 1962, a prefeitura inaugurou um novo aterro, localizado sobre uma mina de carvão desativada. E se não fosse por isso, talvez nós nunca ouviríamos falar daquela cidade. No fim de maio daquele ano, os moradores começaram a se queixar de mau cheiro que se espalhava pela cidade de cerca de 1.500 habitantes. Perto de comemorar o Memorial Day, data em que os militares norte-americanos são homenageados, o conselho da cidade teve a ideia de causar um incêndio controlado no aterro sanitário que ficava ao lado do cemitério Old Fall. A missão ficaria a encargo de uma empresa especializada em combater incêndios. O processo então teve início. No primeiro momento, tudo parecia ter corrido bem, com as chamas sendo apagadas após o lixo ter sido queimado. O que aquelas pessoas não imaginavam era que um pouco de fogo se espalhou pelos túneis de uma das minas, incendiando o carvão que ainda existia por lá. Durante os esforços para controlar o fogo, especialistas foram convocados e perceberam que algumas fendas ao redor do aterro sanitário estavam exalando monóxido de carbono, em quantidades típicas de incêndio em minas de carvão. Sem que as chamas pudessem ser apagadas, os moradores de Centralia começaram a ter diversos problemas de infecções respiratórias, já que suas casas eram constantemente bombardeadas por monóxido de carbono. Ainda assim, especialistas afirmavam que a situação estava sob controle, cenário que mudou bastante em 1979. Foi neste ano em que, durante uma inspeção de rotina, o proprietário de um posto de gasolina descobriu que um dos seus tanques subterrâneos estava com uma assustadora temperatura de 50 graus Celsius. O alerta então na cidade foi aceso, mas
Apenas em 1981, as autoridades decidiram tomar uma atitude, depois que um garoto de 12 anos, chamado de Todd, caiu em um buraco que se abriu no quintal da sua casa. Felizmente, ele conseguiu sair com a ajuda do seu primo. Esse incêndio aconteceu há mais de 50 anos, mas o fogo continua ardendo e acredita-se que não deve apagar pelos próximos 200 anos. Os moradores de Centralia passaram quase 2 décadas vivendo normalmente, ainda que não pudessem visitar a zona onde ficava o aterro. O risco de morte começou a preocupar a população, e o Congresso norte-americano reservou mais de 42 milhões de dólares para pagar indenizações e fazer com que os cidadãos de Centralia deixassem a cidade. A maioria deles aceitou, mas alguns se recusaram a deixar as suas casas. Hoje, há algumas pessoas vivendo em Centralia. O governo tentou obrigá-los a sair, mas, diante das recusas, chegou a um acordo em 2013, em que eles poderão viver lá até os seus últimos dias, mas depois que falecerem, sua residência passarão a pertencer ao Estado, que segue buscando a evacuação total. O que poucos sabem é que essa cidade serviu de inspiração para um filme de terror, considerada a menor cidade da Pensilvânia, onde há poucas ruas que restaram não possuem mais CEPs, sem departamento de polícia ou de bombeiros e com uma população inferior a 10 moradores, e com sua história nada comum, a cidade se torna um prato cheio para escritores de histórias de terror, mas ela estava fadada ao esquecimento. O que tornou Centralia conhecida pelo mundo foi o roteiro escrito por Roger Avary para o filme Terror em Silent Hill, que foi dirigido por Christopher Gans e lançado em 2006. No longa, Rose da Silva está indo para a cidade que foi abandonada após um enorme incêndio numa mina de carvão subterrânea. Essa foi a maneira encontrada pelo roteirista para explicar o motivo para o local ser assombrado. Uma solução mais racional para todo o ar sobrenatural que sempre pairou sobre a franquia. Mas além de ter servido de inspiração para o filme baseado em Silent Hill, Centralia também ficou conhecida por um detalhe bastante curioso: a Graffiti Wig High. Fazendo parte da Pensilvânia, a Rota 61, esse trecho da rodovia foi fechado em 1993, devido aos estragos causados pelo incêndio no subsolo. No entanto, mesmo com os avisos feitos pelas autoridades locais, que afirmam que o local é extremamente perigoso, podendo inclusive causar a morte, um número considerável de pessoas continuou indo até lá, só para deixar a sua marca, ou ver a cerca de 1.200 metros de estrada que foram cobertos por grafites. Tendo se transformado em um inusitado ponto turístico, a empresa que é dona do lugar percebeu que as visitas poderiam acabar machucando alguém e, em abril de 2020, decidiu pôr um fim à peculiar rodovia. Bom pessoal, me diz aí, o que vocês acharam dessa cidade? Tem vontade de conhecer? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo um por um. Mais uma história curiosa para vocês. E já sabe, né? Se gostou, deixa aquele like e compartilha. Seguindo esse tema meio de terror, deixei no card aí em cima um vídeo que vocês vão gostar. Fala sobre os 10 lugares mais mal assombrados do Brasil. Corre lá para conferir. Esse foi o vídeo de hoje. Falou e fui!